Amados, nessa noite, que é a nossa quinta-feira profética, nós estamos aqui, buscando do Senhor, que Ele nos ajude e nos ensine a vivermos em um nível mais profundo de intimidade com Ele. Nós estamos aqui para buscar ao Senhor, para que nos seja revelado por Ele, como é que Ele enxerga, como é que Ele vê as coisas que nós vemos também aqui na terra, mas nós precisamos aprender a enxergar como Jesus enxerga, a ver como Ele vê. Quando nós falamos a respeito do que é profético, nós estamos dizendo daquilo que não está ligado às nossas, ao nosso ponto de vista humano, mas aquilo que está ligado ao ponto de vista dos céus. E nessa noite, amados, eu quero falar com a igreja a respeito de como Jesus enxerga a sua igreja. Nós sabemos, amado, e a palavra de Deus nos fala, que quando nós usamos o termo igreja, nós podemos estar nos referindo a um templo, a um lugar de 4 paredes, mas nós também podemos nos referir às nossas vidas, a nós sermos igreja, a nós sermos o templo. O nosso Deus, Ele diz assim: eu não habito em templo feitos por mãos. Então nós entendemos, amados, que quando o Senhor fala de um lugar para habitar, o Senhor, quando Ele fala de um lugar onde Ele possa habitar o seu Espírito Santo, Ele não está falando de um templo de 4 paredes, mas a palavra do Senhor também fala a respeito de nos reunirmos em um lugar de adoração ao Senhor, e esse lugar é o templo. Por causa disso, irmãos, muitas vezes nós ouvimos e temos falado que existe uma igreja dentro da igreja. Nós podemos dizer que dentro da igreja templo, existe uma igreja corpo de Cristo, amém? Dentro da igreja que é o templo, existe uma outra igreja, que é o corpo de Cristo, que sou eu e que somos cada um de nós, que decidimos, que escolhemos servir ao Senhor, entregar a nossa vida a Ele, nos colocar nessa posição de ser parte, de ser corpo de Cristo. Quando o Senhor Jesus, Ele se refere à sua igreja e Ele fala a respeito de nós, a palavra nos fala que nós somos, enquanto igreja, nós somos a noiva de Cristo. Jesus, o noivo, e a igreja, a sua noiva. A noiva do Cordeiro. Quando Jesus, Ele fala a respeito de nós sermos a noiva, Ele nos compara mesmo a uma moça, uma noiva, que está se preparando para um casamento. Eu sei que é muito mais fácil para as mulheres assimilarem essa questão, né, de noiva, do que para os homens, o que é natural, irmãos. Por isso, a palavra de Deus também se refere a nós enquanto igreja, como soldados do Senhor. Porque Deus olha para nós, e é importante para Ele, que todos nós entendamos e nos sintamos parte desse corpo. Quando o Senhor, Ele nos chama e Ele nos diz que nós somos a sua noiva, Ele se refere ao compromisso que Ele tem conosco, ao compromisso assumido de amar, de zelar, de proteger, de prover. Um compromisso que é assumido pelo noivo, mas também um compromisso que é assumido pela noiva. A noiva que se compromete a cuidar, a amar, a respeitar, a honrar.
A expectativa, amados, do noivo, que é Jesus, é a mesma expectativa que nós temos quando nós falamos a respeito de ser noiva do Cordeiro. Veja que a palavra diz que o Senhor nos amou quando nós nem o conhecíamos, quando nós não o amávamos. Na verdade, nós éramos os seus inimigos. Mas ainda assim o Senhor nos amou, e Ele se entregou por nós, para que nós pudéssemos hoje, conhecendo a Ele, para que hoje nós pudéssemos amá-lo. Talvez você já tenha lido a palavra do Senhor no livro de Oséias, e a palavra nos conta a história de Oséias. Oséias era um homem temente a Deus, que viveu a experiência em Deus, na sua pele, na sua vida, a experiência que testificasse, testemunhasse qual foi a atitude de Deus ao nos amar quando nós ainda éramos seus inimigos. A palavra do Senhor diz que Deus deu uma ordem a Oséias, que tomasse por esposa uma mulher prostituta, uma mulher que não o amava, uma mulher que não o respeitava, que não o honrava. E a palavra de Deus diz que por obedecer a Deus, Oséias tomou aquela mulher por sua esposa. E a palavra diz, amados, que ainda que Oséias tivesse se casado com ela, ainda que Oséias estivesse comprometido em amá-la e cuidar dela, aquela mulher continuava sendo infiel. Aquela mulher continuava com as mesmas práticas que ela tinha antes. Quando nós falamos a esse respeito e nós olhamos, é melhor, irmãos, a gente olhar para a vida dos outros que olhar para a da gente. Porque é muito mais difícil nós enxergarmos em nós as nossas falhas e as nossas faltas. Muitas vezes nós precisamos olhar para dos outros. E caímos muitas vezes no erro que Davi caiu. Lembra-se quando Davi, ele tomou para si Betseba por esposa e mandou matar Urias. E aí Natã, o profeta, diz assim para ele: olha, Davi, o que você faria se um homem muito rico e com muitos animais tomasse a única ovelha de um homem que não tivesse outras, mas tomasse a única, e além de tomar para si aquela ovelha, ainda matasse o seu dono? O que você faria, Davi? E Davi disse: quem é este homem? Traga-o para mim, porque eu vou matá-lo, eu darei fim à vida dele. E aí Natã disse para ele: pois é, esse homem é você. Isso é um exemplo, irmãos, de que muitas vezes nós precisamos enxergar as nossas vidas através da vida de outras pessoas. E quando nós vemos aqui, usando como espelho para nós a vida do povo de Israel, um povo que não reconhecia, não se reconhecia da forma como Deus olhava para eles. Veja, amados, o povo de Israel, ele tinha uma consciência de Deus muito maior do que a consciência que nós temos. Não há dúvida que o entendimento de Deus que eles tinham é um entendimento muito mais profundo e muito mais amplo do que o que nós temos. Porque hoje nós cremos no que nós não vimos. Mas eles viam e muitas vezes não criam. Foi uma nação, um povo que experimentou do agir, do mover de Deus ali a olhos nus, como
testemunhas oculares de tudo o que aconteceu ali naquele deserto, a saída de Israel do deserto e toda a sua trajetória e todas as maravilhas que o Senhor operou ali, eles viram com os seus próprios olhos. Ninguém contou, eles estavam lá. E ainda assim, quantas vezes eles pecaram contra Deus? Quantas vezes eles murmuraram? Quantas vezes eles se desviaram? Quantas vezes eles elegeram para si outros deuses? Amados, sabe por que isso acontece? Acontece quando nós não entendemos quem nós somos. Entendemos quando nós não reconhecemos quem é Deus. Acontece conosco quando nós nivelamos Deus pela nossa humanidade. Não é, amados, algo estranho a nós que um homem fale conosco. O falhar é humano. Não é algo que nós precisássemos de muito esforço para saber que um outro ser humano vai nos decepcionar, vai nos decepcionar. Por isso, muitas vezes, nós, por não reconhecermos e não entendermos Deus, nós o nivelamos da mesma forma. Imagine o povo no deserto. Um povo que precisou sair às pressas, ali daquele lugar, do Egito, e começar a caminhar no deserto. Um povo que o Senhor mandava pão para eles, o pão caía do céu todos os dias. Todos os dias vinha maná do céu para eles, para que eles se alimentassem. E ainda assim, por não confiarem, eles começaram a guardar. O Senhor falava assim: olha, todos os dias eu trarei pão sobre vocês. Todos os dias. Pode confiar, todos os dias eu vou mandar pão. Um dia da semana eu não vou mandar. Nesse dia vocês acumulam de um dia para o outro. Mas só um dia, nos outros dias não precisa. E aí, amados, o que eles faziam? O pão caía. Ao invés deles pegarem quantos pães eles necessitavam, a palavra de Deus diz que eles começavam a juntar pães, talvez em sacolas, juntar pão. Por que eles juntavam aquele pão? O além do necessário. Porque eles não confiavam que no outro dia o pão cairia novamente. Eu não sei como é na sua casa. Na minha casa, quando nós vamos tomar, por exemplo, o café da tarde, a gente pergunta para os membros da minha família: quantos pães você quer? Aí um fala que quer um, outro fala que quer 2. Às vezes tem alguém com uma fome um pouco maior, fala que quer 3. E a gente faz a conta quantos pães deu o total e vai buscar. Cada um come quantos pães quis e acabou o pão. Porque no outro dia nós vamos buscar pão de novo. Amados, por que eu faço isso? Por que na minha casa nós temos essa prática? Porque eu confio que no outro dia, bem de manhãzinha, enquanto eu estiver dormindo, o padeiro vai estar lá na padaria, fazendo pão. E quando der o horário de eu tomar o meu café da manhã, um dos membros da minha casa vai até a padaria, compra o pão. Eu confio que o padeiro vai estar lá. Por que nós confiamos no homem e não conseguimos confiar em Deus? Por que é que muitas vezes nós abrimos mão de fazer estoque
confiando no homem. E não temos essa confiança em Deus. Eu quero entender que é porque nós não conhecemos Deus. Nós não, muitas vezes, não se dá crédito a Deus conforme Deus, Ele é. Aquele povo de Israel, irmãos, eles agiam dessa forma. Se precipitavam e não confiavam em Deus. Por isso eles queriam ali se resguardar na sua própria força. A palavra do Senhor diz que eles guardavam o maná de um dia para o outro. No outro dia, quando eles iam olhar dentro da sacola, tinha virado bicho. E aí eles tinham que jogar fora. E Deus mandava um pão fresquinho, novinho de novo. Amados, nós como igreja, nós precisamos com urgência confiar em Deus, porque a palavra do Senhor nos diz que os dias são maus. Os dias são maus, irmãos. Nós estamos sendo treinados para os dias maus. Está ruim, vai piorar. Vai piorar porque isso é a palavra de Deus. E a palavra do Senhor diz que quando nós dissermos assim: ai, que alívio, que bênção, está tudo bem, este será o pior dos dias. Sabe por quê, amados? Porque nós estaremos dizendo isso, confiando na nossa força, confiando na nossa desenvoltura. Nós somos a noiva de Cristo. A igreja é a noiva do Cordeiro. Entregar a sua vida a Jesus significa aceitá-lo, como nós dizemos, aceitá-lo como Senhor e Salvador. Se eu tenho a Jesus como meu Salvador, amados, não é somente, embora seja a grandeza da salvação, o me salvar do inferno, mas o Senhor, Ele quer nos salvar do inferno e de tudo aquilo que tem relação com o inferno. Fome tem relação com o céu? Não, fome tem relação com o inferno. Então o Senhor quer me salvar da fome, o Senhor quer me salvar do sofrimento. O meu Salvador me salva dos perigos desse mundo. O meu Salvador me salva das aflições, porque Ele é o Salvador, e Ele também é o Senhor. E como Senhor das nossas vidas, se nós entregamos as nossas vidas aos cuidados dEle, o Senhor, Ele vem e cuida de nós. Somos a noiva do Cordeiro. Mas a palavra do Senhor, amados, também nos diz em Efésios, se você quiser abrir comigo, Efésios 5. Aleluia. Efésios capítulo 5, versículo 21. Diz assim: sujeitando-vos uns aos outros no temor do Deus. Esposas, sujeitai-vos a vosso marido como ao Senhor, porque o marido é o cabeça da esposa, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo Ele próprio o Salvador do corpo. Portanto, assim como a igreja está sujeita a Cristo, também as mulheres sejam em tudo sujeita ao seu marido. Maridos, amai vossa esposa, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para o santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula ou ruga, ou coisa semelhante,
mas santa e irrepreensível. Irmãos, nós vivemos um tempo em que não é difícil uma mulher dizer assim: eu não sou e nem nunca serei submissa ao meu marido. Eu não quero viver de ter que perguntar para o meu marido se eu posso, se eu devo, porque eu sou uma mulher independente, eu faço o que eu achar que eu devo fazer. Eu não quero ter que me submeter ao homem, ao meu marido. Amado, Satanás, ele é tão sujo, que ele é tão entendido do que é espiritual, que ele sabe que, assim como o que acontece na região espiritual interfere no físico, ele sabe que o que interfere no físico também, o que acontece no físico também interfere no espiritual. Porque o Senhor nosso Deus já disse pela sua palavra: tudo que você ligar na terra será ligado no céu, e tudo que você desligar na terra será desligado no céu. Se nós, enquanto seres humanos, não conseguimos nos relacionar uns com os outros, aqui usando a palavra, enquanto marido e mulher, se nós não conseguimos nos relacionar da forma como Deus instituiu que fosse, os maridos amando as suas esposas como Cristo ama a igreja, as esposas respeitando seus maridos como cabeça, assim como Cristo é, como é que nós vamos, como igreja, amar e respeitar o nosso noivo? Satanás, amado, ele sabe, ele conhece muito bem a palavra, ele sabe que ele quer que o Senhor usa as coisas humanas para que nós possamos entender o que é espiritual. E hoje nós ouvimos muito, mas muito mesmo, moças dizerem assim: eu não preciso de um marido, eu não preciso de um homem, porque eu sou independente, eu sou senhora de mim, eu não preciso de um noivo, eu não preciso de um marido, eu preciso só de mim mesma. E isso, irmãos, traz um impacto espiritual muito grande, porque isso vai adentrando a nossa cultura e vem vindo para a nossa vida espiritual, e nós espiritualmente, ainda que não percebamos, nós também passamos a pensar assim. Eu, enquanto igreja, noiva do Cordeiro, eu não preciso do noivo. Eu não preciso do noivo para me sustentar, eu não preciso do noivo para me amar, porque eu me amo. Eu amo a mim mesma, para que eu preciso do noivo? Eu, igreja, sustento a mim mesma, para que eu preciso do noivo? Eu, igreja, eu protejo a mim mesma, por que eu preciso do noivo? Uma ilusão, uma mentira de Satanás, que muitas vezes nós permitimos que entre na nossa vida, não somente na nossa vida física, humana, mas na nossa vida espiritual. Nós precisamos lembrar que tudo que nós ligamos aqui na terra é ligado no céu, e o que é desligado na terra também é desligado no céu. Ainda quero ler mais um texto com os irmãos, em 2 Timóteo, capítulo 2. 2 Timóteo, capítulo 2, versículos 3 e 4. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2, versículos 3 e 4. A palavra do Senhor diz assim: e tu, portanto, suporta o sofrimento como um bom soldado de Jesus Cristo. Ninguém que milita se embaraça com os negócios dessa vida, a fim de agradar aquele que o escolheu para ser seu soldado.
Amém, amados? Nós somos escolhidos por Deus. Olha que Deus, Ele olha para nós. E Ele vê em nós a delicadeza de uma noiva, enquanto igreja. Vê em nós a delicadeza de uma noiva e vê a força de um soldado. O Senhor, Ele olha para nós e Ele vê a noiva gloriosa. E Ele olha para nós e vê também o soldado que não se embaraça com as coisas deste mundo. Irmãos, o que é uma pessoa embaraçada? Em Portugal, uma mulher embaraçada é uma mulher grávida. Mas nós não estamos em Portugal. Aqui no Brasil, irmãos, o que é uma pessoa embaraçada? Eu vou dar um exemplo para os irmãos. Para as irmãs, sabe aquele dia que você fala assim, ó, hoje eu vou fazer tudo. Eu vou lavar, passar, cozinhar, cuidar dos filhos, cuidar do cachorro, arrumar o cabelo. E aí quando termina o dia, você não conseguiu fazer nada, porque ficou tudo como se tivesse embaraçado. Isso é embaraçar, confuso. Aqui, o Senhor diz que nós precisamos nos apresentar diante de Deus, como um soldado que não se embaraça com os negócios deste mundo. Quando nós falamos a respeito de soldado, irmãos, quando que o soldado ele se embaraça? Quando ele não consegue entender as ordens do seu comandante. E aí ele se embaraça. E aí ele não sabe se é para marchar primeiro com a perna direita ou com a perna esquerda. Ele não entendeu se é para avançar ou se é para recuar. E aí ele fica confuso e ele se embaraça. Por que isso acontece, irmãos? Porque os ouvidos não estão atentos. Ou porque os ouvidos, embora ouçam o que está sendo dito, a decisão do soldado não é obedecer às ordens do seu comandante. Nós nunca podemos nos esquecer, irmãos, que a voz que nós precisamos ouvir é a voz do Senhor nosso Deus, que é o Senhor dos exércitos. A voz dele nós precisamos ouvir. Se porventura alguém que está acima de mim, num cargo de liderança acima de mim, me fala, me dá uma ordem a respeito de algo que não tem comunhão com aquilo que o Senhor dos exércitos ordenou, aí sim eu posso questionar. Porque eu conheço ao Senhor dos exércitos e eu sei o que Ele diria ou não para que eu fizesse. Quando nós lemos a palavra ainda, nós podemos nos lembrar de quando em uma das guerras que Saul enfrentaria com o seu exército, e como era a ordem do Senhor e costume em todas as guerras, antes de sair para a guerra, o sacerdote fazia um sacrifício, havia um culto ao Senhor antes de sair para a guerra. E a palavra do Senhor disse que teve um dia que Samuel, o profeta, ele demorou para chegar. Ele demorou, e aos olhos de Saul, aquela demora incomodava e ia atrapalhar os planos que ele tinha traçado. Então a palavra de Deus diz que Saul, por sua conta e risco, ele mesmo ofereceu ao Senhor o sacrifício. Ele mesmo ofereceu ao Senhor aquele culto que não era função dele, atribuição dele, ele fez. A palavra de Deus diz que naquele momento Saul foi reprovado. Por que é que Saul foi reprovado? Porque ele se embaraçou. No nosso vocabulário, a gente poderia dizer que ele meteu os pés pelas mãos, fez o que não era para fazer, avançou os limites que o Senhor havia colocado.
Amados, nós precisamos entender que o nosso lugar nesse exército é lugar de soldados. Existe apenas um general, amém? Apenas um único general. Nós, como soldados desse exército, nós precisamos entender qual é a nossa posição. Eu me lembro de uma vez ter ouvido uma mensagem, onde o pastor ele dizia assim: nós servimos ao rei, e o rei ele não pede, o rei ele manda. E como servos do rei, nós não questionamos, nós obedecemos. Amados, a cada dia, na nossa cultura, fica mais difícil de se entender o que isso significa. E é reflexo da nossa vida física, que nos afasta cada vez mais das realidades e das verdades espirituais. A palavra do Senhor diz que nós somos soldados de um exército que já venceu. Nós somos soldados do exército daquele que é o Senhor de todos os exércitos. A palavra do Senhor diz que nós somos a noiva gloriosa do Cordeiro. Nós precisamos, amados, entender esse lugar que ocupamos. Nós precisamos entender e viver nesse lugar. Que nessa noite nós possamos orar ao Senhor e dizer a Ele: Senhor, eu quero viver, e eu quero ser, e eu quero estar neste lugar. E eu quero, Senhor, que o Senhor me ajude a viver dessa forma. Que nessa noite você possa, em nome de Jesus, receber essa palavra e viver o propósito do Senhor na sua vida, em nome de Jesus, amém? Você pode se colocar